Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à cerimónia de entrega da 5ª edição do Prémio Maria de Sousa. Vamos dar início à cerimónia. Vai usar da palavra o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito bem-vindas e vindos a esta Casa dos Médicos, a Ordem dos Médicos. Senhora Conselheira de Estado, senhores bastonários, antigos bastonários e outros representantes de ordens profissionais, senhor Reitor da Universidade de Lisboa, senhora Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e demais representantes da Administração Pública, senhores Presidentes e outros representantes das fundações, senhor Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e outros representantes das escolas médicas, senhores membros do júri do Prémio Maria de Sousa, demais autoridades presentes, caros premiados, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer à Fundação Bial e em particular ao professor Luís Portela, que cumprimento aqui, pela forma exemplar como tem promovido e valorizado este tema essencial, o da ciência e da sua aplicação na vida das pessoas. A linha humanista e ética que culmina no contacto e no cuidado ao doente tem a sua origem precisamente no momento em que nasce a ideia, no impulso inicial que dá sentido à investigação. É aí que tudo começa, no pensamento que procura compreender para servir, conhecer para cuidar, investigar para melhorar a vida das pessoas. Este tema é particularmente importante para mim, a ligação entre aquilo que é essencial para as pessoas e toda esta linha que nos conduz ao cuidado e começa fundamentalmente na investigação. O Prémio Maria de Sousa não celebra apenas um galardão, celebra uma visão de comunidade que acredita na inteligência, na coragem de pensar com profundidade e no valor do cuidado humano. Esta cerimónia evoca Maria de Sousa como referência maior de ciência e de cidadania e reafirma o caminho que a medicina, que a ciência, que a investigação e a ética traçam quando avançam lado a lado. A distinção que hoje assinalamos reconhece a persistência de investigadores e clínicos, a dedicação de técnicos, o empenho de quem cria condições para que o saber floresça e também a confiança de doentes e famílias que inspiram este caminho da investigação e do cuidado. Mais do que uma homenagem, é uma celebração daquilo que é verdadeiramente essencial na ciência. A sua capacidade de compreender o mundo com rigor e de transformar esse conhecimento em progresso humano. A ciência, aplicada à saúde, não existe por si própria. Existe para aliviar o sofrimento, prolongar a vida, fortalecer a justiça e proteger a dignidade humana. A profissão médica assenta em 4 pilares que se reforçam mutuamente: ciência, investigação, medicina e ética. Quando estes pilares trabalham em conjunto, a sociedade progride. A história confirma-nos esta prioridade essencial. A Revolução Pastoriana mostrou que a observação rigorosa e a experiência metódica podem alterar o destino das populações. A asepsia, as vacinas, a saúde pública deixaram de ser possibilidades remotas para se transformarem em vidas salvas. Quase em simultâneo, William Osler, numa frase muito conhecida, lembra-nos que o bom médico trata a doença. O grande médico trata o doente que tem a doença.
Nesta formulação cabe uma ética inteira. A técnica sem humanismo é incompleta. O humanismo sem técnica é insuficiente. Desde então aprendemos que o laboratório e a enfermaria, a estatística e a escuta, a evidência e a compaixão não se excluem, complementam-se. Vivemos hoje outro limiar de mudança, a genómica, as terapias inovadoras, a medicina personalizada, a inteligência artificial. Ampliam a nossa capacidade de previsão, diagnóstico e tratamento. Mas por mais que seja o poder do cálculo, os algoritmos não substituem a relação médico-doente. Esta relação profundamente humana e insubstituível. Privacidade, confidencialidade, autonomia, segurança do doente e equidade no acesso não são detalhes da gestão, são o núcleo moral desta transformação. Aos laureados de hoje deixo um reconhecimento claro e sereno. O vosso percurso não se mede apenas por publicações e índices. Mede-se pela tenacidade com que convivem com a dúvida, pela paciência com que respeitam a evidência e pela clareza com que distinguem o que pode ter interesse do que é verdadeiramente importante. A investigação é um motor de esperança. Transforma inquietação em conhecimento útil e esse conhecimento em benefício para pessoas concretas. É este o equilíbrio entre ciência e humanidade que nos permite avançar com segurança e responsabilidade. O Prémio Maria de Sousa confirma esta medida certa, não apenas em quem hoje é distinguido, mas em todos os que ao longo dos palcos persistem no essencial de compreender melhor para cuidar melhor. O vosso trabalho alarga o campo do possível e recorda-nos que por escolhermos esta casa, que escolhemos esta casa comum chamada medicina. Em nome da Ordem dos Médicos, agradeço a presença de todos e saúde quem tornou possível este momento. Honramos Maria de Sousa e com ela honramos todos os que fazem da ciência uma forma de cuidar e da ética uma forma de viver. Muito obrigado. Tomará agora a palavra o presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Se me permitem, faço os cumprimentos do Sr. Bastonário de há pouco. Quem conheceu a professora Maria de Sousa sabe o enorme prazer que ela tinha em apoiar os jovens com vocação para a investigação científica a desenvolverem, com satisfação pessoal, uma carreira focada nos mais elevados níveis de qualidade, sem tabus, sem fronteiras. Ela desejava que os jovens cientistas portugueses se preparassem para ombrearem com os melhores, no contexto global, e participou em várias iniciativas nesse sentido. Em homenagem à professora Maria de Sousa, à minha querida amiga Maria, aqui está a Ordem dos Médicos, aqui está a Fundação Bial e aqui está um conjunto de amigos ou pupilos da professora Maria de Sousa como membros do júri, a dar corpo a um prémio que procura incentivar os investigadores portugueses na área das ciências da saúde até aos 35 anos a desenvolverem a sua carreira. O meu reconhecido agradecimento à Ordem dos Médicos, na pessoa do seu bastonário, Dr. Carlos Cortes. O nosso muito obrigado aos membros do júri, professores Rui Costa, Maria do Carmo Fonseca, Miquel Castelo Branco, Joana Palha e João Relvas. Uma palavra especial à professora Carmo Fonseca, que esteve nesta iniciativa desde o princípio e que agora se retira. Muito e muito obrigado, Carmo, pela forma competente e dedicada como assumiu as suas funções no júri do Prémio Maria de Sousa.
O nosso agradecimento ainda à professora Maria Manuel Mota por aceitar participar no júri da 6ª edição deste prémio em 2026, com todos os restantes membros. Parabenizo os 5 premiados, a quem desejo as maiores felicidades na realização dos vossos projetos. E agora vou-me atrever a ler o bonito poema Feitoria Mágica, de Maria de Sousa, no seu livro A Hora e a Circunstância. Senhor feitor, trago-lhe notícia da magia do dia-a-dia por esta feitoria, do crescente transformar do pensar em experimentar, deste cotidiano passar, do seu reino de sonhar, a seus palácios de concreto, como a ciência compete, criar, criando, fazer, fazendo, construir, construindo, amar, amando. No mais ousado plantar de gerúnleos, pelas ilhas da cidade, por homens e mulheres com asas, transformando-a assim em lugar não só de estar, mas de ser. Não mais só de desejar, mas de ter. Feitoria, de inebriante magia, de podermos ser, humanos sendo, fazer fazendo, amar amando, aprender aprendendo, responder perguntando, como a ciência compete. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos agora ouvir a intervenção do presidente do júri da 5ª edição do Prémio Maria de Sousa, professor Rui Costa. Como é que uma pessoa se segue a estes dois discursos e a este poema emocionante da Maria de Sousa, que diz que fazer é a maior forma de ser. E, portanto, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui presentes, cumprimento a todos, mas queria cumprimentar o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, e o presidente da Fundação Bial, o Dr. Luís Portela, e por terem feito este prémio que une a ciência e a medicina como partes inseparáveis do conhecimento e que a esta altura é mais importante do que nunca reafirmar. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com a continuidade do fazer e a previsibilidade do fazer. O facto do Dr. Luís Portela dizer no próximo ano, quando houver este prémio, portanto, demoram gerações a fazerem-se os cientistas e os médicos da manhã. Maria de Sousa era cientista e médico, e quando se desfaz, demora-se outra vez gerações. Portanto, esta continuidade, o estar e o fazer, são muito importantes para a ciência portuguesa. Nós, membros do júri, temos tido a sorte de ter um problema complexo, de geralmente ter muito mais projetos interessantes do que aqueles que conseguimos selecionar. Mas, dada essa continuidade, muitas vezes candidatos que propõem um projeto um ano, mesmo não tendo esse ano, anos mais tarde vão ter. E isto são jovens que estão à procura desse sonho de fazer e de poder fazer. A importância deste prémio nesta altura é significativa no contexto nacional, mas principalmente internacional. Este prémio celebra a Maria de Sousa, uma cientista e médica que sempre entendeu a importância profunda da ciência, não apenas para a medicina, mas para a sociedade como um todo. E defendeu com convicção que as mentes curiosas, especialmente mentes curiosas jovens, precisam de espaço para viver, explorar e conhecer o mundo. E daí o valor inestimável deste prémio dos estágios internacionais de ir ver. E às vezes o ir ver é saber também que noutros sítios não se faz melhor, é o explorar e perceber que se consegue fazer aqui. Mas
num tempo em que a confiança na ciência é posta em causa e que as colaborações e pontes internacionais enfrentam desafio, é essencial reafirmar o que para a Maria era uma verdade universal, que a ciência é um bem comum, um direito comum sem fronteiras. E estamos aqui a defender este bem comum pela iniciativa da Fundação Bial e da Ordem dos Médicos. A Maria costumava dizer, a certa altura, dizia, na forma dela, eu tenho isto escrito de uma forma mais elegante, mas ela disse, eu não faço ciência num país qualquer. Eu faço ciência num comboio da ciência que percorre o mundo e leva dentro desse comboio a curiosidade, o rigor, a generosidade intelectual que a Maria tinha e todas as pessoas que ela colecionava. E, portanto, esse comboio passava também, muitas vezes, por Portugal, e não era só levar pessoas daqui para fora, era trazer outros para Portugal e ligar isso. A Maria de Sousa foi responsável pela introdução da avaliação externa nos projetos científicos em Portugal e ajudou muito nesse desenvolvimento. Portanto, este prémio honra também essa visão, a importância de promover jovens investigadores, de unir a ciência, a medicina e a sociedade e de reconhecer que para Portugal a ciência é também uma das maiores formas de criar valor e futuro. Os 5 galardoados do Prémio de Maria de Sousa 2025 representam esta nova geração de cientistas e clínicos portugueses dedicados a compreender e tratar doenças complexas, desde o envelhecimento celular ao cancro e às doenças neurodegenerativas. E creio que vão ver hoje que, apesar de não haver grandes indicações sobre os projetos terem aplicação ou não imediata na medicina, muitos dos projetos são inovadores e têm esse interesse em resolver problemas. Portanto, vamos ter a Neuza Domingos, da Universidade de Coimbra, que vai ser premiada e que investiga a comunicação entre lisossomas e o núcleo celular, essencial para entender o desenvolvimento e as doenças lisossomais. E o projeto vai ser em colaboração com a Universidade de Oxford e pretende identificar os mecanismos moleculares que ligam estes organelos com a disfunção e a sua disfunção contribui para a instabilidade genómica nas doenças do envelhecimento. A Bruna Meira, da Fundação Champalimau em Lisboa, que é neurologista e no seu processo FOSI procura decifrar os mecanismos cerebrais que causam o freezing da marcha na doença de Parkinson, combinando estimulação cerebral profunda, registros neuronais e neuroimagem, e vai colaborar com a Universidade de Würzburg, na Alemanha. Ângela Fernandes, da Universidade do Porto, explora a glicoengenharia de neoantigénios para potenciar a resposta imunitária contra o cancro coloretal. Esse projeto vai ser em colaboração com a Universidade de Sevilha e propõe uma nova geração de vacinas glicoimunológicas que poderão abrir caminho a terapias diferentes e direcionadas para o cancro. O Diogo Carneiro, da Universidade de Coimbra, estuda a interocepção cardiovascular. Vocês já sentiram aquela ansiedade só por ter uma taquicardia, mesmo que não seja nada? Portanto, como é que nós sentimos o nosso coração e como é que isso está alterado na doença de Parkinson? Portanto, o estudo Cain Park integra técnicas de imagem cerebral, de EEG, biocionais e é pioneiro nesta caracterização das ligações entre cérebro e coração em contexto de doença neurológica e vai colaborar com a Universidade Médica de Innsbruck, na Áustria. E, finalmente, a Catarina Lopes, do IPO do Porto, desenvolve o projeto SNIF, que utiliza compostos voláteis na saliva para detectar precocemente o cancro gástrico, de forma não invasiva. A investigação combina análises metabolómicas e nanotecnologia para criar dispositivos diagnósticos rápidos, acessíveis e de grande impacto clínico.
e vai fazer isto em colaboração com a Universidade Médica de Gdansk. Eu fiz um bocadinho mais da descrição dos projetos que vão ouvir a seguir, para verem primeiro a variedade e depois a inovação que nós notamos nos projetos deste ano. E não quer dizer que todas estas coisas funcionam, mas são coisas que estão a puxar o limite do que é possível fazer, não é? Desde uma detecção de cancro, através de um composto volátil, até como é que sentimos o coração ou como é que fazemos uma vacina para certos tipos de cancro utilizando tecnologias diferentes. Este tipo de inovação é o que nós estávamos a dizer que cria valor e que pode levar a novas formas de entendermos e tratarmos a medicina, que vai ser muito diferente, certamente, no futuro. E, portanto, vamos agora ouvir estes premiados. Eu gostava de dizer um muito obrigado a todos e de dar os parabéns em antecipação aos 5 premiados que vamos ouvir a seguir. E vamos continuar a lutar juntos por este comboio da ciência, onde vivia a Maria de Sousa, que nos toca a todos nas nossas funções, e este conceito de que a ciência é um bem universal, a medicina e a saúde são um bem universal e devem estar sempre ligados. Muito obrigado a todos. Vamos agora conhecer os 5 projetos galardoados através da entrega dos prémios e apresentação dos respectivos projetos. Projeto SNIF, compostos orgânicos voláteis em saliva para detecção não invasiva de cancro gástrico, doutora Catarina Lopes. O prémio será entregue pelo presidente do júri, professor Rui Costa. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos pela atribuição deste prémio. Eu estou a finalizar o meu doutoramento no Centro de Investigação do IPO do Porto e vou desenvolver o projeto SNIF. Este projeto foca no cancro gástrico, que continua a ser uma das principais causas de morte por cancro a nível mundial. E se olharmos com atenção para este mapa, percebemos que em Portugal apresentamos a taxa de incidência mais o dobro de países como Espanha, que está aqui ao lado, e é o país com a maior taxa de incidência de cancro gástrico da Europa Ocidental. As condições e lesões que precedem o cancro são muitas vezes assintomáticas, o que fazem com que o diagnóstico seja feito tardiamente, principalmente em países com risco intermédio para o desenvolvimento deste tipo de cancro, como é o caso de Portugal, porque, apesar da taxa ainda ser bastante elevada, não se compara à taxa que observamos, por exemplo, nos países da Ásia. Isto deve-se, sobretudo, à falta de métodos de rastreio eficazes e custo-efetivos. A nossa proposta é explorar a saliva como uma amostra não invasiva, o que permite a colheita pelo próprio indivíduo em casa, sem a necessidade de pessoal especializado. A ideia será analisar metabolitos e compostos orgânicos voláteis, que têm vindo a despertar interesse nos últimos tempos, isto porque estão presentes na fase líquida, no caso dos metabolitos, e na fase gasosa das amostras, como é o caso dos compostos orgânicos voláteis. Para além disso, a ideia também é explorar tecnologias que tenham potencial de miniaturização, como é o caso do Quartz Crystal Microbalance, ou QCM. De uma forma muito simples, isto é uma espécie de balança que permite pesar compostos muito pequenos, como é o caso daqueles que queremos explorar. Por isso, de uma forma muito geral, o objetivo deste trabalho é explorar metabolitos e compostos orgânicos voláteis em saliva com biomarcadores não invasivos para a detecção de cancro gástrico. Este trabalho vai ser desenvolvido no IPO do Porto, mais precisamente no Centro de Investigação, e vai contar com a colaboração do INL em Braga e com a Universidade Médica de Gdansk, na Polónia. Para além disso, é também contar com a colaboração de outras clínicas, como a Invicta Saúde, para a colheita de amostras de controlos saudáveis. De uma forma um pouco mais detalhada, este projeto consiste em 4 tarefas principais. Primeiro vamos fazer o recrutamento de doentes e a colheita de amostras, implementando o estudo caso-controle, em que os casos consistem em doentes com cancro gástrico e os controlos consistem em doentes saudáveis. Vamos escolher amostras de saliva, mas também de fezes, urina e ar exalado, caso necessitemos de uma alternativa.
A segunda tarefa consiste na análise de matriz líquida, ou seja, na análise de tecnologias convencionais, neste caso para a análise dos metabolitos, e a avaliação do QCM como um biosensor promissor para o desenvolvimento de dispositivos de resposta rápida. A terceira tarefa consiste na análise da matriz gasosa, ou seja, da análise dos compostos orgânicos voláteis, e para isso vamos desenvolver sensores de QCM especializados que vão funcionar como uma espécie de nariz eletrónico que vão permitir captar a fase gasosa da saliva. Depois vão ser desenvolvidos testes de controle de qualidade e a tentativa de desenvolvimento de uma plataforma que permita detectar mais do que um composto em simultâneo. Por fim, vamos fazer a prova de conceito com as amostras de saliva, utilizando todas as amostras que colhermos e testando ambos os tipos de biomarcadores e os sensores de QCM. O objetivo final é avaliar o seu desempenho para o diagnóstico de cancro gástrico e comparar as duas abordagens. Quero agradecer a toda a gente que vai contribuir para a realização deste projeto e obrigada pela atenção. Projeto CAIMPAR, Introcepção Cardiovascular dos Fundamentos Neuroanatómicos à Disrupção na Doença de Parkinson, Dr. Diogo Reis Carneiro. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Muito obrigado à Fundação Bial pelo prémio, muito obrigado pelo entusiasmo com que motivam a investigação biomédica em Portugal. Na verdade, este trabalho já é pensado desde há muito tempo, porque era em tardes de terça-feira como esta que nós nos apaixonávamos nos corredores da Neurologia de Coimbra pelas doenças do movimento. E foi aí que eu fui invadido por essa estranheza da doença de Parkinson, que afinal é uma doença que não é só neurológica, mas que envolve todos os sistemas quase do corpo humano. A complexidade que nós vemos nesta imagem remete precisamente para isso, para essa amplitude sindromática que ultrapassa a sintomatologia motora, que é aquela que goza da maior parte da imprensa da doença e que traz desafios constantes ao longo da progressão. Eu aprecio depois da importância que é quase ferroviária de uma ligação centrípeta entre os vários sistemas de órgãos, estamos a falar do genitourinário, cardiovascular, respiratório, etc., até o sistema nervoso central, e aí entra o sistema nervoso autónomo. Mas parecia que ainda faltava algo. Faltava alguma coisa onde essa ligação entre corpo e cérebro se podia passar a fazer parte da consciência, daquilo que podemos chamar a consciência. E esse conceito de introceção engloba exatamente isso. Passa pela representação fisiológica e também psicológica dos estados internos do corpo, e essa representação é feita no cérebro, precisamente. O trajeto relacional entre as vísceras corporais e o cérebro, e que vai desde o implícito, a simples homeostasia, a regulação metabólica, química, hormonal, que permite a vida dentro de limites estreitos, e vai até ao explícito, até precisamente ao sentir do nosso batimento cardíaco, ao sentir da reflexão vesical e a vontade de ir à casa de banho ou não. No fundo, estamos a falar de algo que trata daquilo que nós, como nos sentimos, também nos faz aquilo que somos, e, portanto, há uma dimensão muito ampla na introceção. No fundo, podíamos criar, no limite, uma representação corporal, um mapa corporal a nível cerebral. O que nós pretendemos fazer com este trabalho é precisamente dilucidar essa relação entre corpo, cérebro e mente e centrar-nos na avaliação, neste caso por questões metodológicas, na introceção cardiovascular, que tecnicamente é mais simples do que outros tipos de introceção. Nós sabemos já algumas coisas, sabemos, por exemplo, que há uma sensibilidade introcetiva reduzida na doença de Parkinson através de estudos com escalas e estudos com frequência cardíaca e sua variabilidade. Sabemos também que há uma subtipagem possível, uma subtipagem mais simples entre tremor, formas tremóricas, formas cinético-rígidas da doença, que têm assinaturas introcetivas, podemos dizê-lo assim, distintas. E noutro âmbito, sabemos também que o acoplamento entre coração e cérebro está disfuncional na doença de Parkinson e que ele pode melhorar com a estimulação dopaminérgica, que afinal é o tratamento que nós damos na maior parte das vezes aos nossos doentes, e essa recuperação da função introcetiva é em paralelo também à recuperação da função motora. Portanto, nós pretendemos aqui com este projeto caracterizar as bases neuroanatómicas funcionais da introceção cardiovascular, primeiro em indivíduos saudáveis,
Depois, saber em que medida essas alterações ou as bases neuroanatómicas se encontram alteradas na doença de Parkinson e, portanto, uma distinção com indivíduos participantes saudáveis, sem doença. Na doença de Parkinson, também, que fatores específicos da doença estão ligados a essas alterações interoceptivas. O que nós faremos é um estudo observacional, transversal, com indivíduos entre os 45 e os 70 anos e com mais de 1 ano de doença, para nos darem mais segurança ao diagnóstico, e menos de 5 anos de diagnóstico, também para termos graus de severidade mais baixos. Obviamente que eu não vim fazer um recrutamento, mas disseram-me para aproveitar todas as oportunidades e, portanto, estão convidados, saudáveis a maior parte, imagino, a ir a Coimbra e a participar. O que vamos fazer? Uma avaliação clínica detalhada, com muitas escalas clínicas, saliento alguns aspectos que estão relacionados com a questão afetiva, com a questão do humor, porque há muita interferência interoceptiva destes aspectos, destes elementos, e depois uma avaliação multimodal que inclui ressonância magnética, estrutural, funcional, inclui eletroencefalografia e depois uma série de biosinais que passam pela resposta cardíaca, respiratória e resposta de eletrocondutância galvânica. Obviamente faremos isto tudo durante um protocolo especificamente desenhado para o efeito. O prémio, obviamente, que é partilhado com uma equipa muito entusiasmada e, se houver lacunas, elas são da minha responsabilidade. Muito obrigado. Projeto Adoçar o Ataque Tumoral, glicoengenharia de neoantigénios para potenciar a resposta de células T CD8+, contra o cancro coloretal. Doutora Ângela Fernandes. O prémio será entregue pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Ordem dos Médicos, à Fundação Bial e aos membros do júri a atribuição deste prémio que visa homenagear a inspiradora imunologista Maria de Sousa. O meu projeto foca-se em potenciar a resposta do sistema imunitário de forma a travar o cancro coloretal. O cancro coloretal é uma doença agressiva e silenciosa. É caracterizada pelo aparecimento de lesões malignas no cólon, sendo o terceiro cancro mais incidente e mortal em todo o mundo. Nos últimos anos têm surgido novas terapias que promovem a ação do sistema imunitário contra as células tumorais. Embora estas imunoterapias sejam eficientes em diversos tipos de cancro, apenas 5% dos doentes com cancro coloretal beneficiam destas. Torna-se por isso urgente descobrir novos mecanismos e novas imunoterapias para travar esta doença agressiva. Um fator muito importante entre a relação do sistema imunitário e as células tumorais são estes glicanos ou açúcares presentes à superfície de todas as células, como é possível ver nesta imagem. Na verdade, o nosso grupo já descreveu que células de doentes com cancro coloretal apresentam mais glicanos complexos e aberrantes à sua superfície e que isto está associado a um microambiente tumoral mais imunossupressor. Porém, continuamos sem compreender qual o impacto destes açúcares ou glicanos na resposta imunitária por parte das células T CD8. Nós sabemos que as células T CD8 têm um papel crucial na imunidade antitumoral, isto porque reconhecem neoantigénios, isto é, moléculas que aparecem de novo à superfície das células tumorais e que resultam de mutações. Apesar da especificidade destes neoantigénios, frequentemente ocorre o facto das células TCD8 deixarem de reconhecer as células tumorais e levar a uma progressão do cancro. E, portanto, tendo em conta isto, surgiu-nos a questão se e como a glicosilação presente à superfície das células tumorais ou especificamente destes neoantigénios pode influenciar a capacidade das células TCD8 de responder e de travar o cancro coloretal. Para responder a isto, desenhamos um projeto que se divide em 3 tarefas. Na primeira tarefa, iremos usar amostras humanas, onde iremos analisar o perfil de glicanos à superfície de células de doentes com cancro coloretal e a sua relação com a resposta imunitária das células TCD8. Nas 2 tarefas seguintes, 2 e 3, iremos
caracterizar e alterar a glicosilação à superfície dos neoantigénios, de forma a testar o impacto que isto tem na resposta das células TCD8 em travar as células tumorais, quer in vitro, quer in vivo. No final, o grande objetivo deste projeto é, sem dúvida, testar uma nova vacina de neoantigénios com açúcares ou glicanos alterados, de forma a promover uma maior resposta por parte das células TD8 contra as células de cancro coloretal e, portanto, garantir uma regressão tumoral. Termino agradecendo à IFCT e ao I3S, onde irei desenvolver o meu projeto. Obrigada. Projeto FOSI, compreender os mecanismos de freezing da marcha usando a estimulação cerebral profunda. Doutora Bruna Meira. O prémio será entregue pela Senhora Conselheira de Estado e Presidente da Fundação Champalimau, Doutora Leonor Beleza. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos por esta premiação e também a todos os aqui presentes e os que contribuíram para a realização desta cerimónia. O meu projeto de investigação intitula-se Compreender os mecanismos de freezing da marcha na doença de Parkinson utilizando a estimulação cerebral profunda. Este trabalho de investigação será realizado na Fundação Champalimau, em colaboração com a Universidade de Würzburg, na Alemanha, e com a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental. Um dos sintomas motores mais incapacitantes na doença de Parkinson é o freezing da marcha, que se define por episódios súbitos de bloqueio da marcha e frequentemente descrito pelos doentes como se os pés ficassem colados ao chão. Estes episódios comprometem significativamente a autonomia e aumentam o risco de quedas das pessoas que vivem com a doença de Parkinson. Contudo, o seu tratamento e os mecanismos fisiopatológicos continuam pouco esclarecidos. A estimulação cerebral profunda do núcleo STN é uma cirurgia que consiste na colocação de elétrodos neste núcleo profundo chamado núcleo subtalâmico e que funciona através de uma atividade elétrica parecido com um pacemaker e que é altamente eficaz no tratamento da doença de Parkinson. Contudo, o seu impacto na marcha e no freezing continua é inconsistente e variável. E este continua de facto a ser um importante problema médico e continuamos sem um tratamento eficaz para o freezing da marcha nos doentes com Parkinson e continuamos sem compreender completamente a sua fisiopatologia. E, apesar da marcha parecer-nos uma tarefa puramente motora, sabemos que, na verdade, existem importantes conexões entre redes cognitivas e redes motoras que contribuem para o controlo da marcha. E este núcleo STN, este núcleo subtalâmico, no qual são colocados estes elétrodos de estimulação cerebral profunda, é um núcleo bastante importante e que liga redes cognitivas e motoras do cérebro. E, como tal, surge como um ponto importante na integração destas informações motoras e cognitivas. Contudo, esta interação destes circuitos e, sobretudo, os mecanismos que contribuem para a disfunção da marcha e do freezing na doença de Parkinson e como é que a estimulação cerebral profunda modula esta integração destes circuitos continua pouco clara. E, como tal, nós queremos, no fundo, perceber um pouco mais sobre esta interação e esta modulação destes circuitos e se conseguimos melhorar a marcha dos doentes com doença de Parkinson através da melhoria destes circuitos cognitivos com a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Queremos explorar a relação que existe entre o freezing e os circuitos cognitivos, nomeadamente entre a memória de trabalho e a atenção. Para tal, vamos avaliar doentes com doença de Parkinson que foram previamente submetidos à cirurgia de estimulação cerebral profunda e vamos avaliá-los com diferentes parâmetros de estimulação e vamos tentar estudar e perceber como diferentes parâmetros de estimulação afetam diferentes tarefas motoras e cognitivas. Tarefas da marcha com desafios que podem provocar este fenómeno de freezing da marcha, tarefas de controle motor dos membros inferiores e tarefas cognitivas específicas para a memória de trabalho e a atenção. E como segundo passo, vamos analisar dados neurofisiológicos e dados de neuroimagem com ressonância funcional e estudos de conectividade cerebral, no sentido
sentido de tentarmos mapear redes cerebrais que são moduladas pela estimulação e por diferentes parâmetros de estimulação. Pretendemos que este trabalho permita-nos compreender os mecanismos de freezing e os mecanismos de ação da estimulação cerebral profunda e, como segundo objetivo, otimizar os parâmetros de estimulação cerebral profunda para melhorar a marcha, não só tendo em consideração as dimensões ditas motoras, mas também as dimensões cognitivas do controle da marcha. Mais uma vez, obrigada a todos. Projeto Lisossomas Nucleares, desvendar a comunicação entre lisossomas e o núcleo. Doutora Neuza Domingues. O prémio será entregue pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos de 1977 a 1986, professor António Gentil Martins. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Antes de mais, obrigada. Talvez como me disseram antes desta cerimónia, foi o projeto mais difícil de compreender devido ao caráter molecular, por isso eu agradeço do fundo do coração acreditarem que a medicina básica ou a nossa investigação básica também poderá ter futuro. E então aqui tenho o prazer de apresentar lisosomas nucleares. Com o envelhecimento da população é necessário entender e minimizar os mecanismos negativos associados ao envelhecimento, mas para isso é necessário entender o que está por trás deste envelhecimento celular. Alguns dos eventos celulares moleculares mais descritos são a disfunção mitocondrial, o encurtamento dos telómeros, a instabilidade genómica associada à acumulação de dano no DNA, assim como alterações na morfologia do núcleo e defeitos na proteostasia, inflamação, disfunção autofágica associada com a perda de função degradativa dos lisosomas e, mais recentemente, também a comunicação intracelular e intercelular. E aqui entra o nosso grande objetivo, é tentar perceber como é que os organelos comunicam entre eles e como é que eles estão disfuncionais no envelhecimento. Muito se sabe como é que a mitocôndria comunica com o retículo endoplasmático, o lisosoma comunica com a mitocôndria, mas nada se sabe como é que o lisosoma e o núcleo comunicam. Então, este é o principal objetivo do nosso trabalho, perceber como comunicam estes dois organelos tão importantes e que sofrem tanto durante o envelhecimento celular. Na primeira tarefa, e aqui em colaboração com os nossos parceiros na Universidade de Oxford, queremos identificar as proteínas que estão a mediar a comunicação de membranas entre lisosomas e núcleos e através de proteómica, após identificar as proteínas envolvidas neste processo, vamos validá-las com técnicas de microscopia de alta resolução e aqui entram os nossos parceiros de Oxford. Numa segunda tarefa, queremos então validar a nível funcional, ou seja, modular os níveis destas proteínas e ver as consequências a nível da função do lisosoma, da função do núcleo e depois como é que estes contactos são formados em condições de stress lisosomal e nuclear, ou seja, dar uma função a estes contactos, a esta comunicação entre estes dois organelos. Por fim, queremos validar em modelos com mais impacto a nível patofisiológico. Temos a vantagem de ter modelos de fibroblastos de doentes que sofrem de sobrecarga lisosomal e de laminopatias, que são dois modelos bem caracterizados de um envelhecimento acelerado. Em paralelo, vamos modelar estes contactos entre lisosomas e núcleos em fibroblastos de doentes de pessoas saudáveis, mais novas, e de pessoas idosas, e ver como é que, modulando a comunicação entre lisosomas e núcleo, nós podemos retardar alguns dos sinais daqueles moleculares que inicialmente vos apresentei, como é que podemos retardar o aparecimento destes eventos nas células. Ou seja, em suma, perceber como é que estes dois organelos tão cruciais para a homeostasia celular comunicam, vai-nos abrir portas para terapias inovadoras, nomeadamente a entrega de fármacos e de terapia génica aos núcleos, uma vez que o lisosoma é a via endocítica que termina no lisosoma, é a via de entrega de nanopartículas, por exemplo, para a entrega de material genético ao núcleo. Ou seja, nós acreditamos que descobrindo novos mecanismos que estão envolvidos na comunicação entre lisosomas e núcleos poderá revolucionar a terapia
génica e todas as estratégias associadas à terapia génica. Agradecer ao meu grupo que acreditou neste projeto e aos nossos colaboradores em Oxford e a vocês por escolherem. Convidamos os 5 premiados, bem como a Sra. Conselheira de Estado, os Srs. Bastonários da Ordem dos Médicos, Presidente da Fundação Bial e Presidente do Júri do Prémio Maria de Sousa, a dirigirem-se ao palco para uma fotografia de conjunto. Senhoras e senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta cerimónia de entrega da 5ª edição do Prémio Maria de Sousa. Segue-se um porto de honra no reis do chão deste edifício, no qual todos os presentes estão convidados a participar. Continuação de uma boa tarde para todos.